do Eduardo Araújo. Hoje que o Observatório chega a 200 unidades na federação, tenho certeza que para o Eduardo Araújo, que é o idealizador, o fundador do primeiro observatório, seu primeiro presidente, tenho certeza que deve estar sentindo muito orgulhoso de ter visto a semente plantada lá atrás estar rendendo tantos frutos. Lembro muito bem quando o observatório surgiu na região de Maringá, porque naquela época Maringá havia descoberto uma grande fraude, até então a maior do Paraná, certamente uma das maiores do Brasil, tanto que naquele ano de 2000, logo após ser preso o secretário da Fazenda de Maringá e também o prefeito, poucos dias depois foi preso também um juiz do trabalho de São Paulo, o Nicolau dos Santos, também por um grande desvio de corrupção. E foi aquela atividade em Maringá, onde uma quadrilha instalada na prefeitura desviou quase 100 milhões de reais em 10 anos. E alguém aqui falou do Tribunal de Contas, mas por 10 anos o Tribunal de Contas achou que as contas de Maringá estavam totalmente irregulares. Foi nessa ocasião, naquela trincheira contra a corrupção, que surgiu o Observatório Social, e o Eduardo estava lá fazendo parte dessa história, porque idealizou, fundou e presidiu. E eu colaborava desde aquela época com as palestras para conscientizar as pessoas sobre a importância da fiscalização. E hoje vivemos um momento da história também muito triste, porque se percebe que pouco se avançou. Na verdade, há alguns anos vivíamos um caos, né? Há cerca de 30, 40 anos, onde o Ministério Público ainda não era uma entidade autônoma. O Ministério Público Federal, por exemplo, representava a União, pouquíssimos membros na federação. Hoje ainda, o número de membros do Ministério Público Federal é ridiculamente pequeno. Nós temos aí 1.000 procuradores da República para 27 estados da federação, 5.000 municípios. Temos mais promotores, mas mesmo assim, muito pouco. E antigamente, quando não tínhamos o Ministério Público, os tribunais de contas ainda padeciam desse vício que temos hoje, de indicação e assunção dos seus cargos pelos políticos. A corrupção corria solta. Eu lembro muito bem que naquela época, antes ainda da lei das licitações, o que acontecia? O administrador gastava o dinheiro a seu bel prazer. Passava em uma comunidade e alguém pedia, precisamos de uma escola aqui, ele falou assim, pois não. Daí tirava o cheque, fazia, e aí os secretários tinham que dar conta daquela despesa para ordenar. E era assim. Por isso que muitas famílias tradicionais se enriqueceram à custa de pilhagens feitas ao erário durante tantas décadas. E isso vem desde o descobrimento do Brasil. Não é algo novo, mas é um problema também endêmico. Essa área livre da corrupção que foi colocada aqui é muito importante, porque eu já convivi com pessoas da minha classe de aula que deram o golpe na comissão de formatura. Já fiquei sabendo de muitos casos de síndico que desviam dinheiro do seu condomínio. Isso acontece no micro e vai se estendendo ao macro. O que é o Estado, se não o nosso grande condomínio social, onde todo mundo paga a sua cota condominial através do tributo? Isso é o Estado. E onde tem dinheiro envolvido, certamente vai ter muita gente disposta a satisfazer os seus ímpetos capitalistas e consumistas através do dinheiro. E se ele não tem, por vários motivos, várias razões, se ele não tem, e a sociedade exige que ele tenha alguns bens, ele vai buscar esse dinheiro, nem que para isso tenha que tirar dos outros. O Brasil não é um país melhor ou pior que os outros. A população brasileira não é melhor ou pior que as outras. O problema é que o Brasil é um país pouco fiscalizado e com menos ainda de punição. E nesse momento crítico que a gente vive, estão se falando em tirar os poderes do Ministério Público. Um absurdo, é um absurdo. Estão falando em tirar os poderes daquela entidade que erra muito, mas não são esses erros que devem servir de pretexto para tirar os poderes de uma entidade que tanto bem e tão bom serviço tem prestado à nação brasileira. Por isso todos devem ser contra a PEC 37, mas mais do que isso, os cidadãos de bem devem caçar nas urnas
o mandato daquelas pessoas que votarem a favor dessa PEC. Hoje tem uma discussão muito grande no Brasil, porque foram criados 4 novos tribunais. 4 novos tribunais, um tribunal da União, que o Paraná terá muita honra em sediar, um tribunal federal. Mas, por números errados, através mesmo do presidente do Supremo Tribunal Federal, a população está sendo enganada, falando-se em custo de 8 bilhões, que é uma mentira deslavada. Não custará 300 milhões para se instalar os 4 novos tribunais. Só que isso é 1/5 do que vai custar o novo estádio do Maracanã. Só que vocês sabem o número de casos que são extintos por prescrição no Tribunal de São Paulo, ou no Tribunal da Primeira Região, onde um desembargador tem 28 mil processos para julgar, de acordo com dados do CNJ, onde, se permanecer o ritmo atual, ele não vai conseguir julgar os seus processos nunca? Bom, isso não conta nessa matemática. O que conta da matemática é que tudo permaneça como está e, se não puder, ainda ser piorado, como retirado dos poderes do Ministério Público. E por ser o Brasil um país pouco fiscalizado, nós aqui, há cerca de 2 anos, a Associação Paranaense dos Juízes Federais, da qual eu era presidente, juntamente com a OAB, o Grupo GRPcom, a FIEP, a Associação Comercial, a FACIAP, dezenas de entidades aqui no Paraná, nós vemos um movimento chamado Movimento Paraná que Queremos. E esse movimento colocou em xeque a mesa da Assembleia Legislativa. O que é a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná? É um prédio. Um prédio onde? Ali no Centro Cívico, que não paga aluguel. Só que custa 300 milhões de reais por ano. 300 milhões de reais por ano. Depois que o presidente Valdir Rossoni assumiu e fez uma faxina, ele tem devolvido a cada ano para o Estado cerca de 100 milhões de reais. Para onde ia esse dinheiro? Cadê os presos envolvidos nessa maquinação de corrupção? Não se fala disso. Porque tinha uma pessoa presa, já não está mais, eu acredito. Cadê o dinheiro de volta? Não se fala nisso. Bom, naquele momento, esse movimento apresentou um projeto de lei e foi aprovado uma lei muito mais rigorosa do que a lei federal de acesso à informação, do que a lei Capiberibe, que trata da disposição imediata dos dados das contas municipais. Muito mais rigorosa. Porque essa lei obrigava a publicar o extrato do cartão de crédito corporativo usado pelo governador, retirado aquilo que não for questão de segurança, e de todos os seus secretários. Porque existem cartões corporativos em todos os níveis de governo e até nas associações, onde os associados, onde os cidadãos do Estado não sabem como é gasto o dinheiro. E mais, todas as questões de aval, venda de prédios públicos, aluguéis, etc., teriam que ser informadas. A lei está em vigor. O Estado do Paraná tem se esforçado para fazer dessa lei uma aplicação efetiva. Só que naquele momento, nós ainda tentamos apresentar à Assembleia Legislativa um projeto de emenda constitucional. Porque uma lei, e no Brasil isso acontece muito, de leis, entre aspas, não pegarem, não serem cumpridas, acontece muito. Nós queríamos, então, mudar a Constituição do Paraná, para cravar na lei mais importante do Estado, que em cada órgão de poder, ou melhor, em cada poder, e no Ministério Público, ou seja, no Judiciário, no Legislativo, no Executivo e no Ministério Público, deveria existir uma Secretaria da Transparência. Quando a gente vai começar a mudar as coisas, temos que começar pelas palavras. Não adianta dourar a pílula. Lá atrás, quando o Brasil ainda engatinhava nessa matéria, se falava em publicidade. E lá atrás, eu estou falando de 93. Se falava em publicidade. A Constituição, que é de 88, fala em publicidade. Publicidade não é nada. Publicidade é o mínimo do básico. Nós temos que falar em transparência. Transparência é algo diferente de publicidade. Bom, nós queríamos que cada órgão, cada poder do Estado e o Ministério Público tivesse uma Secretaria da Transparência. Mas quem ocuparia a Secretaria de Transparência? Quem? Eu já vi exemplos em algumas prefeituras de secretários da Transparência, que depois de 8 anos, ele que saiu da iniciativa privada, ele já não sabe nem para onde vai trabalhar. Está dependendo de quem vai ganhar a eleição, ou de um favor de alguém. Porque depois de 4 ou 8 anos, ele não consegue mais se realocar direito na atividade privada. Só que ele é uma pessoa que tem filhos para criar.
E como é que fica a fiscalização das contas municipais? Bom, esse modelo não vai funcionar. Então nós queríamos dar para o futuro secretário da Transparência autonomia. Autonomia financeira. Que ele recebesse o que recebe um deputado. E os cidadãos do Paraná vão pagar de bom grado esse valor. Para que ele esteja lá. Mas mais do que isso, quem vai eleger essa pessoa? Quem vai eleger essa pessoa é um conselho da transparência. E quem faz parte desse conselho? Um representante do Ministério Público, um juiz indicado pelo Tribunal de Justiça, é presidido por um advogado indicado pela OAB, que é uma autarquia federal, com integração de todos os reitores de universidades públicas do Estado, que são eleitos pelos seus pares, os professores e pelos alunos. Ou seja, há ali um traço democrático na eleição desses reitores. E mais, a participação até de um representante da União Paranaense dos Estudantes. E quem sabe de outros órgãos. O que importa é que haja uma pluralidade e essa pluralidade tenha legitimidade para indicar um secretário da Transparência. Que não se repitam os erros que são históricos nas indicações do Tribunal de Contas. Porque esse modelo do Tribunal de Contas é fracassado. Existem ali algumas pessoas de bem. Acho que talvez no Brasil todo, em cada Tribunal de Contas, existam pessoas de bem. Só que eu temo que essas pessoas de bem sejam minoria. Sejam reféns de uma estrutura muito maior e vocacionada a pilhar os cofres públicos. E nós já ouvimos falar por aqui de que existem conselheiros que são responsáveis por determinadas áreas. Alguns conselheiros cuidam das contas de umas empresas. Outros conselheiros cuidam das contas de certos municípios. Outros conselheiros cuidam das contas de alguns poderes. O que será que significa cuidar das contas de algumas empresas? Como está aquela questão que um governador, faltando uma semana para quebrar o Banco Santos, mandou tirar 200 milhões do fundo dos funcionários da Copel e depositou num banco que ia quebrar? Como que está essa situação? Cadê o Tribunal de Contas? Ou ele não fiscaliza as contas de um fundo de previdência? Acho que não fiscaliza. Bom, eu dou o exemplo de Maringá, eu não preciso ir muito longe. Maringá, 10 anos de pilhagem contínua do erário, passou debaixo da lista do Tribunal de Contas e ninguém fez nada. Então, tendo legitimidade e tendo um órgão que possa, com uma pessoa, ter garantias, nós temos certeza que esse órgão, essa pessoa, poderia desempenhar bem as suas funções e ajudar a coibir a corrupção. Por quê? Nessas mesmas disposições constitucionais, estava lá escrito que em 30 dias de qualquer despesa era obrigatório que o titular do poder, o chefe do órgão, encaminhasse sob pena de nulidade e responsabilidade para o secretário da Transparência todas as despesas efetuadas. Todos os aluguéis feitos pelo Estado. Eu dou um exemplo, lá de perto de Maringá. Existia um prefeito de uma região metropolitana que ele vendeu um imóvel da prefeitura. Até aí parece que está tudo certo. Mas quem comprou o imóvel foi o irmão dele, por intermédio de um laranja. Mas a prefeitura precisava daquele imóvel. Então ele alugou, ele vendeu o imóvel por 200 mil reais e a prefeitura foi lá e alugou o imóvel, pagando 10 mil reais por mês. Um aluguel de 2 anos. E logo, esse imóvel ia incorporar para a família dele sem qualquer problema. Ele vendeu o imóvel parcelado e fez um aluguel. Então o que o irmão dele deveria pagar em 20 meses, a prefeitura iria pagar em 24. Para ele. E por aí vai. Esses e outros atos, por essa Secretaria da Transparência, teriam que ser informados, sob pena de nulidade. Esse projeto está na PEC que nós sugerimos à Assembleia Legislativa, e eu temo, presidente Atter, eu temo que aquele momento único da história do Paraná tenha se perdido. Eu não imagino hoje que haja disposição política na Assembleia e do próprio Executivo e dos outros poderes, em qualquer estado da federação, em aprovar uma emenda como essa. É colocar uma faca no pescoço dos dirigentes. É colocar uma faca no pescoço daqueles que realizam as despesas públicas. E talvez não tenha muita gente interessada em trabalhar com uma faca no pescoço. Por isso, aquele momento era o ideal. Ela hoje está aqui, foi encaminhada para vários deputados
e não recebemos retorno. Ao que eu imagino que depois já de 2 anos, esse assunto tenha esfriado um pouco. Então é isso. Esse é um projeto, eu espero que consigamos, através do observatório, com essa medida e dezenas de outras, quem sabe criar um clima para que a transparência seja de novo, ou seja, porque ainda não é e nunca foi, um valor fundamental do Estado paranaense e da República Brasileira. Porque isso é bom não só para as nossas gerações, mas para as futuras gerações também, e um exemplo que nós podemos dar. Porque se nós temos que mudar a vida de cada um, aquele rapaz mesmo do filme não dava nota fiscal dos seus sorvetes, nós temos que também... Eu tenho a convicção de que não só a mudança de paradigma individual, mas eu tenho a convicção de que quando o exemplo vem de cima, a população se sente muito mais confortável a seguir e praticar na sua vida privada. A virtude, ela não é algo que nasce com a pessoa, ela tem que ser exercitada. Todas as virtudes, a temperança, a prudência, a justiça, tem que ser exercitada. A honestidade é uma virtude, não tem meio termo honestidade, ela tem que ser exercitada. Eu tenho a convicção de que se nós obrigarmos e punirmos que os nossos governantes, os membros de poder de todas as esferas, sejam mais honestos, com certeza a população brasileira, ao longo de mais uma geração, 2, quem sabe atinjamos um nível de honestidade no trato da coisa pública e no trato individual que seja realmente aquilo que a gente deseja. Então, parabéns ao Observatório por ser um difusor desses valores pelo Brasil. Não desistam, façam esse trabalho que é muito importante para todos nós. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Furlan, a quem eu peço isso, que aguarde um pouquinho. Em nome do presidente Ater, reiteramos nossa disposição em acompanhá-lo, viu, Dr. Furlan, na necessária jornada para aprovação dessa PEC, acreditando ainda que é possível. Convido